Olá pessoal, tudo bem? Este aqui é o ADV Labuta e hoje vamos conversar sobre contrato intermitente, contrato de trabalho que entrou na nossa legislação trabalhista juntamente com a reforma trabalhista que tivemos vigência a partir de novembro de 2017. O meu nome é Jéssica Ramos, eu sou advogada trabalhista e professora de Direito e Processo do Trabalho. O ADV Labuta está no Instagram com @ADVLabuta, no Facebook com a página ADV Labuta e no canal do YouTube ADV Labuta. Por favor, curte, se inscreve, dá like, ativa o sininho no canal do YouTube, comenta também para que a gente possa continuar trabalhando juntos e construindo muito conhecimento sobre direito e processo do trabalho para advogados e graduandos e estudantes de direito. O contrato intermitente, pessoal, ele está lá na CLT, no artigo 443, parágrafo 3º, né? A definição de contrato intermitente vai estar neste dispositivo legal. E a gente vai ter basicamente que o contrato intermitente é aquele contrato de trabalho que a prestação de serviços ela vai acontecer com alternâncias de períodos de inatividade, que podem ser de horas, dias ou até meses. Então, por exemplo, um trabalhador pode trabalhar um mês inteiro e ficar 3 meses sem ser chamado para trabalhar. Ou então um trabalhador trabalha algumas horas e aí vai ficar aí mais alguns dias sem ser chamado ao trabalho. Isso é um contrato intermitente, né? É aquele contrato que o trabalhador ele vai trabalhar alguns momentos e outros momentos vai estar de forma inativa. E o que isso significa? Que ele vai receber apenas quando ele for chamado. É esse o grande problema que a gente verifica no contrato intermitente, mas isso aí é uma discussão mais para o final do nosso assunto de hoje, depois de conceituar e discutir o que é o contrato intermitente, as principais características, os principais requisitos sobre esse contrato que chegou com a reforma trabalhista em 2017. A gente vai verificar, pessoal, que o contrato intermitente ele é apenas mais uma modalidade de contrato de trabalho que a CLT nos trouxe. Então, ele vai ter o registro, sim, lá na CTPS, na carteira de trabalho deste trabalhador, decorrendo daí todos os direitos trabalhistas que ele teria direito, como o 13º, INSS, FGTS, férias. Então, tudo o que um trabalhador que tem um contrato normal, digamos assim, o trabalhador do contrato intermitente vai ter também. Por quê, pessoal? Se eu assinar a carteira de trabalho do meu trabalhador, né? Eu sou trabalhador, eu tenho minha carteira de trabalho assinada, eu tenho um vínculo de emprego e eu tenho todos os direitos trabalhistas. E para quem já estuda o direito do trabalho há um tempo, vai lembrar que um dos requisitos do vínculo de emprego é a não eventualidade, né? Ou seja, aquele trabalho não pode ser eventual para que se transforme o vínculo de emprego, para que se configure o vínculo de emprego. Bom, aí a reforma trabalhista vem e me traz uma definição no contrato de trabalho que o trabalho não é contínuo, né? Que eu tenho interrupções, que eu posso ficar meses sem ser chamado para trabalhar e mesmo assim eu vou ter vínculo de emprego, mesmo assim eu vou ter a minha carteira de trabalho assinada. Pessoal, aqui os estudiosos, eles entendem a não eventualidade da seguinte forma: a não eventualidade é aquela necessidade que a empresa tem daquele trabalhador em seu quadro produtivo. Então vamos pensar o seguinte como um exemplo bem claro. Imagine uma construtora, né? Uma construtora, em seu quadro de trabalhadores, vai ter o marmorista, vai ter aquele que vai instalar o piso, vai ter o trabalhador que é o pedreiro, vai ter o servente de pedreiro, vai ter o pintor, né? Bom, esse quadro de pessoal numa construtora, esse quadro de trabalhadores, ele é sempre necessário, é não eventual, precisa ter essas pessoas, essas funções, esses cargos em seu quadro funcional, certo? Porque é uma construtora, esse é o foco dela, esse é o sistema produtivo, né? Então precisa ter essas pessoas. Bom, mas nem sempre uma obra está precisando de um pintor. Nem sempre está na fase da obra de instalar os pisos.
Mas uma obra acontecendo sempre vai precisar de um pedreiro e de um servente de pedreiro, por exemplo. Esses são os trabalhadores permanentes e que não têm necessidade, por exemplo, de fazer um contrato intermitente. Uma construtora, e aqui para vocês visualizarem melhor, caberia, por exemplo, contratar na forma intermitente um pintor, um marmorista, um instalador de pisos, porque no seu quadro produtivo esses trabalhadores eles são não eventuais. Na prestação do serviço pode ser na forma intermitente, porque vai ser um trabalho não contínuo, né? Então por exemplo, aquele pintor que tem vínculo de emprego através de contrato intermitente com uma construtora, ele vai trabalhar, por exemplo, 10 dias em uma obra, pintando a obra que a construtora realizou. Quando ele termina aquela obra ali, não tem outra obra que está na fase dele fazer a pintura, por exemplo. Então ele termina aqueles 10 dias, ele recebe por aqueles 10 dias o período ali de salário, de tudo que foi combinado, né? Além do depósito do FGTS, tudo certinho, como um trabalhador normal, né? Mas ao final desses 10 dias ele vai receber. Bom, aí depois disso ele fica aguardando a chamada da empresa novamente e aí vai ficar em período de inatividade até ser chamado de novo, certo? Mas ele vai ter a carteira assinada por essa empresa, ele vai ter todos os direitos trabalhistas que vão decorrer disso, que vamos conversar aqui hoje. Agora, exemplificando mais um pouquinho para vocês, imaginem uma escola, professores, vai dar aula, digamos assim, eu não sei quantas vezes por semana, mas pode ser até uma vez por semana. Vale a pena contratar esse professor na modalidade contrato intermitente? A princípio não vale a pena. Se ele vai dar aula um semestre inteiro uma vez por semana, não faz sentido toda semana ter que estar chamando ele para ele vir dar aula, né? Então, ainda que ele vá dar aula uma vez por semana só, também é não eventual esse trabalho dele e aqui é de natureza contínua, porque é uma vez por semana. O que vai diferir do contrato intermitente é isso. Os dois são não eventual. Os dois prestam trabalho na forma não eventual. Acontece que um vai ser na forma contínua e o intermitente ele vai ter as interrupções, às vezes pela natureza mesmo ali, de necessidade da prestação daquele serviço, que é o caso da construtora e as obras, por exemplo. Então aqui vocês percebam que, ainda que seja um trabalho não contínuo, que tenha uma interrupção, uma inatividade, e no nosso exemplo aqui, porque não tem sempre obra precisando do pintor, esse trabalhador ele é não eventual para a empresa. A empresa fica com ele lá, aguardando a chamada, porque, logicamente, em breve vai ter uma obra aí, né? Porque faz parte do quadro funcional da empresa, que é uma construtora, ter um marmorista, ter um pintor. Certo? Entenderam o que é o contrato intermitente e quando que a gente pode aplicar? É importante a gente distinguir isso, né, pessoal? Para a gente não pensar que o contrato intermitente ele pode ser feito de qualquer jeito, sem ter um vínculo de emprego. O contrato intermitente, ele tem sim vínculo de emprego. E o que decorre disso, pessoal? O que decorre disso são os direitos trabalhistas que vão ser iguais a outro contrato de trabalho que também tenha vínculo de emprego normalmente. O que vai alterar é a questão da não continuidade. Outro exemplo também que eu lembrei para falar para vocês é a questão do, por exemplo, garçom, né? Os freelancers que trabalhavam, recebiam por diária e eram chamados ali no sábado, no domingo, períodos de maior movimento. Ainda está acontecendo assim, eu acho que existe uma dificuldade de regulamentar essas questões, porque o freelancer ele não tem direito trabalhista algum, né? Ele vai no dia, recebe a diária, enfim. O contrato intermitente, pessoal, veja que poderia ser aplicado aqui também. Eu percebo que sim, porque poderia contratar esse garçom, assinar a carteira de trabalho dele e chamá-lo para trabalhar apenas em períodos de maior movimento. Logicamente que esse garçom teria todos os direitos trabalhistas, certo? E trabalharia e receberia apenas nos dias que fosse trabalhar, porque seria um contrato intermitente. Veja que possibilidade de se aplicar também nesses casos de freelancers. Pessoal, e quando eu posso aplicar, quando eu posso utilizar o contrato intermitente? Em que atividades econômicas, em que situações, em que funções, em que cargos? Pessoal, em qualquer atividade o contrato intermitente ele pode ser aplicado. Mas veja bem,
tem muitas situações que é complicado aplicar o contrato intermitente que nem faz sentido, né? A gente vai ter na legislação da CLT que o contrato intermitente, quando o empregador deseja que este empregado venha trabalhar, vai chamá-lo ao trabalho. E esse empregado pode dizer que não vai vir, né? Vai ter um prazo para isso acontecer e ele pode negar aquela chamada ao trabalho. Assim como o empregador pode ficar meses sem chamar esse empregado ao trabalho. Vocês percebem aqui que existe uma total insegurança, tanto pro trabalhador quanto pro empregador, no contrato de trabalho, na prestação de serviços, na recepção de salário. Então, eu tenho que analisar bem qual função, como é que a empresa precisa desse trabalhador, porque não faz muito sentido aplicar em qualquer atividade econômica, de qualquer forma, atividades permanentes, né? Como eu falei para vocês do professor que vai dar um semestre inteiro. Então isso tem que ser muito bem analisado, não faz sentido aplicar em algumas situações. Na legislação estrangeira, pessoal, não deu muito certo. Os casos que deram certo, pessoal, foram casos que utilizavam o contrato de trabalho intermitente para períodos de longa duração, né? Por exemplo, bares de alta temporada. Então, o trabalhador era chamado, trabalhava a temporada inteira e aí depois ficava em atividade na baixa temporada. Ou então trabalhava em finais de semana, é um período um pouco mais longo. Não deu muito certo com questões de poucos dias, ou então principalmente questões de horas. No Brasil ainda é tudo muito recente, vamos ter aí quase 3 anos de contrato intermitente, temos pouca aplicação, ou então temos pouca discussão sobre isso, temos pouca jurisprudência e a legislação é muito omissa ainda em vários pontos do contrato intermitente. Bom, Jéssica, e quais as principais características do contrato intermitente que a gente vai perceber, que a gente vai verificar lá na CLT? A gente vai encontrar, pessoal, as principais características do contrato intermitente lá no artigo 452A da CLT, certo? E a primeira grande característica que a gente vai ter é que o contrato intermitente ele tem que ser celebrado por escrito. Vejam uma questão. Se eu vou trabalhar numa empresa de garçonete, tá? Nessa empresa, assinam a minha carteira de trabalho, não fazem contrato escrito nenhum, beleza? Mas assinaram a minha CTPS e eu vou trabalhar normalmente todo dia, sem precisar me convocarem, me chamarem ou não, eu vou trabalhar, tá? Um contrato de trabalho na modalidade indeterminado, normalmente, sem ser intermitente. Eu não preciso de contrato escrito. Basta que assine a minha carteira de trabalho, tá tudo certo. Bom, quando eu tenho um contrato intermitente, por que eu preciso ter um contrato escrito, pessoal? Porque se eu não tiver um contrato escrito, se eu tiver um contrato apenas verbal, vai valer como o contrato comum, o contrato por prazo indeterminado. Aquele contrato a gente vai considerar como se fosse um contrato normal. Então, não vai poder haver essa possibilidade do empregador não chamar ele para trabalhar todos os dias, né? Pagar salário quando for chamado ao trabalho. Não, porque um contrato de trabalho normal, tu recebe todo mês. O salário é pago todo mês. Certo? Então a empresa tem que ter muito cuidado com isso. E essa dica é principalmente para empresas, pessoal. Quem vai fazer contrato intermitente com o seu funcionário tem que fazer um contrato por escrito, porque senão corre o risco depois de ser pleiteado, acionado numa reclamatória trabalhista com os salários mensais, com um salário mínimo, porque a gente vai ver que o contrato intermitente pode ser pago até abaixo do salário mínimo nacional, dependendo do período que aquele trabalhador trabalhou no mês, isso vai acabar acontecendo. Então tem que ter todo este cuidado, tá bem? Então primeira e principal característica é o contrato de trabalho intermitente, ele deve ser na forma escrita. Bom,
Outra característica, pessoal, que a gente vai ter, como é que esse empregador chama esse trabalhador ao trabalho, né? Então eu tenho lá minha construtora, eu tenho um dos meus empregados é o pintor e chegou a fase da obra agora que eu preciso de um pintor, então eu vou chamá-lo ao trabalho. O meu pintor está lá há 3 semanas em casa de forma inativa, sem receber salário, então, mas ele tem um contrato intermitente comigo, da minha construtora, eu vou chamá-lo. Eu tenho que chamar ele, pessoal, com 3 dias corridos de antecedência, tá? Para que, logicamente, ele possa se programar. A pessoa está em casa há 3 semanas e não chamam ele para o trabalho, do nada vão chamar, né? Ele precisa se organizar, porque vai que ele estivesse viajando, ou ele tem que retornar para a cidade onde vai trabalhar, né? Que ele tem algum compromisso pessoal. Então, por isso que a lei exige esses 3 dias de antecedência para chamar o trabalhador. E esse trabalhador, pessoal, que prazo ele tem para responder se quer ou não? Ele tem 1 dia útil para dizer se vai ir trabalhar ou não, se aceita ou não, né? Ah, mas por que ele não vai querer? Pessoal, ele pode ter um compromisso, ele pode estar já comprometido com outro contrato de trabalho, porque ele pode ter outros contratos de trabalho, naquele período ali ele vai trabalhar para outra pessoa, então ele tem 1 dia útil para dizer se quer ou se não quer. O que eu acho, pessoal, que esses prazos não são respeitados na prática, tá? Eu não sei realmente como está acontecendo na prática a questão do contrato intermitente, nunca nenhum cliente me falou sobre a questão dos prazos, até porque eu acho que poucas pessoas falam sobre isso, mas eu não sei se as empresas respeitam mesmo esses 3 dias aí de antecedência e se concedem para o empregado esse período de 1 dia, mas isso é o que a CLT prevê. Ah, mas o empregado falou para mim que não quer. E aí eu chamei ele de novo, ele falou que não quer, e ele nega, porque ele tá trabalhando para outra pessoa. Isso vai caracterizar insubordinação, pessoal? Não caracteriza insubordinação, tá? Isso só caracteriza o que a lei permite, né? Porque o contrato intermitente, ele é de total insegurança para os 2 lados. Então, ele pode dizer que não, mas o que eu acho que, logicamente, que se essa pessoa ficar dizendo não, ele vai ser dispensado do trabalho, ele vai ser demitido, né? Isso, logicamente, que pode acabar acontecendo, a gente sabe como funciona, a gente tem uma previsão legal, mas, logicamente, que a empresa tem as necessidades dela, assim como o trabalhador também tem. Bom, e como é feito o pagamento do salário? Eu comentei um pouquinho com vocês agora, no início, na verdade, do assunto de hoje, que o pagamento de salário do trabalhador do contrato intermitente, ele é pago, pessoal, ao final de cada período de trabalho. E como assim ao final de cada período de trabalho? Pessoal, ao final de cada período de trabalho, digamos assim, eu trabalhei como marmorista na obra, fiz lá, coloquei o mármore, enfim, trabalhei durante 15 dias. No final desses 15 dias, a empresa já vai ter que me pagar, tá? Porque eu posso ficar, sei lá eu quanto tempo sem trabalhar de novo. Então ela vai me pagar o salário proporcional daquele período, as férias proporcionais, o 13º, tudo de forma proporcional, certo? A esse período aí, o depósito do FGTS. Então, a CLT, lá no artigo 452A, parágrafo 6º, tá? Vai trazer essa forma de pagamento que eu expliquei para vocês. Isso sim, já tive várias pessoas me procurando falando sobre isso. Ah, o meu empregador não tá me pagando o salário, tá demorando para pagar, ele combinou comigo de pagar toda sexta e aí agora não tá pagando, como é que é o pagamento? A gente sabe, pessoal, que o pagamento de salário lá do contrato para o prazo indeterminado, ou seja, aquele contrato normal da CLT, o pagamento tem que ser até quando? Até o 5º dia útil, certo? O 5º dia útil do mês. O contrato intermitente não vai falar em 5º dia útil, vai falar ao término de cada período de trabalho prestado, vai ter aquele pagamento proporcional. Logicamente, pessoal, que eu acho que assim não impede de ter um acordo ali entre a empresa e o trabalhador, certo? Ó, a pessoa presta serviço para mim toda semana, não sei em que dia, é o dia que eu precisar que eu vou chamar ela, mas ela vem toda semana trabalhar. Então eu vou pagar ela toda sexta-feira. Não vejo problema, certo? Mas a empresa tem que cumprir isso aí e cuidar para não ser prejudicial ao trabalhador. Tá, mas aí, Jéssica, tu me falou o seguinte, que a pessoa vai receber quando ela trabalhar, tá? E se ela trabalhar 1 dia na semana, 1 dia no mês, ela foi chamada para prestar um serviço para a empresa, contrato intermitente, vínculo de emprego, carteira assinada, né? Não vamos esquecer disso. E ela foi chamada e ela trabalhou 1 dia só. E ela recebeu naquele 1 dia só
sei lá, o valor de R$100, tá? R$100 é o que ela vai ganhar o mês inteiro, porque ela não foi mais chamada nesse mês inteiro. Isso pode acontecer, pessoal, isso pode acontecer, tá? Ah, mas é menos que o salário mínimo nacional, não vai ferir lá a Constituição Federal? Pessoal, há discussões que sim, e eu vou conversar com vocês agora sobre isso, tá? Pra mim, isso fere sim a Constituição Federal, fere a questão que a gente tem que ter pelo menos um salário mínimo, né, pra questão de sobrevivência digna. Mas o contrato intermitente, ele vai permitir sim que isso aconteça. O que ele não permite é que a hora de trabalho desse trabalhador seja inferior à hora do salário mínimo nacional, tá? Mas se eu tenho uma hora de trabalho que vale o valor de uma hora de salário mínimo nacional, e eu trabalhar uma hora no mês inteiro, logicamente que eu vou receber menos que o valor do salário mínimo nacional, que hoje é R$1.045, em 2020, outubro de 2020, R$1.045. Ah, e o contrato intermitente tem direito a férias? Pessoal, é vínculo de emprego, são todos os direitos trabalhistas, tá? Então, sim, o trabalhador no contrato intermitente, ele tem direito a férias. Artigo 452A, parágrafo 9º, vai nos dizer que a cada 12 meses, esse trabalhador tem direito a um mês de férias, assim como outro trabalhador normal com vínculo de emprego. E nesse período de um mês de férias, ele não vai ser convocado ao trabalho, certo? E, Jéssica, tu me falaste aqui que o trabalhador, ele pode trabalhar para outras pessoas, por isso que ele vai dizer que não para aquela empresa quando ele for chamado. Como assim? Não entendi. Pessoal, lá dentro do artigo 452A da CLT, a gente vai ter em um dos parágrafos ali que vai dizer o seguinte, que o trabalhador, quando ele estiver em inatividade, ele pode trabalhar para outras pessoas, tá? Para outros empregadores. Então, veja só, esse trabalhador, ele pode ter vários contratos intermitentes, tá? E pensa em uma situação, e se todos chamarem no mesmo tempo, né? E como é a rescisão de trabalho? E como é a rescisão do contrato de trabalho deste trabalhador em contrato de trabalho intermitente? Pessoal, a rescisão, as verbas rescisórias vão ser iguais lá à do contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá? Vão ser iguais lá ao contrato de trabalho normal, digamos assim. A gente teve, em 2017, a MP 808 de 2017. Essa medida provisória, ela trouxe uma regulamentação sobre que a rescisão seria diferente, né? O FGTS, a multa não seria de 40%, era de 20%. O aviso prévio era obrigatoriamente indenizado. Se eu não me engano, também não tinha seguro-desemprego para quem fosse dispensado na modalidade do trabalho intermitente, contrato de trabalho intermitente. Pessoal, a MP, tá? A vigência foi encerrada, ela não foi convertida em lei, então nós temos o quê? Nós temos a CLT, tá? Então, a dispensa desse trabalhador, pessoal, não é mais na forma da MP, tá? Depois que a vigência se encerrou, quem foi contratado vai ser na modalidade da CLT, tá? Quem for dispensado, na verdade, vai ser na modalidade CLT. Aviso prévio, vai ter multa do FGTS de 40%, se for dispensado sem justa causa, né? As férias proporcionais, 13º proporcional, seguro-desemprego, tudo certo, tá? Tudo igual. Aí, qual é a remuneração que calcula as verbas rescisórias desse trabalhador? Pessoal, como é uma remuneração variável, né? Geralmente vai ser desse contrato intermitente, porque ele vai ser chamado às vezes para trabalhar, às vezes não vai, então vai receber às vezes e às vezes não. Então, a média vai ser feita uma média salarial dos últimos 12 meses do contrato de trabalho, ou então a média dos meses que foi trabalhado, e vai se calcular, e isso vai ser a base de cálculo para a rescisão desse trabalhador no contrato intermitente. Bom, durante a nossa conversa aqui, eu falei para vocês aspectos importantes do contrato intermitente e eu falei também alguns pontos problemáticos que eu enxergo e que a doutrina também enxerga neste tipo de contrato, e agora eu vou falar mais especificamente realmente dos problemas existentes no contrato intermitente. Um dos problemas que eu já falei para vocês é a questão do salário mínimo nacional, né, que fere a Constituição. E outro ponto que a Valdete Souto Severo traz para nós, pessoal, é a questão do direito à desconexão. O direito à desconexão, pessoal, seria aquele repouso remunerado. Então, eu trabalho numa empresa a semana inteira e eu tenho uma folga em casa no domingo, por exemplo. Esse domingo está sendo remunerado, é o repouso semanal remunerado,
certo? Eu estou recebendo ali em casa, eu estou tranquila, porque eu sei que na segunda-feira eu vou ir trabalhar de novo, e no outro dia também, e todo mês aquele dinheiro vai entrar, porque é o meu salário, é o meu sustento. Quando eu tenho um contrato intermitente, pessoal, o direito à desconexão, ele, segundo a Valdete Souto Severo, ele não é respeitado. Aquele trabalhador, ele tem uma falsa liberdade, porque ele está em casa, ele não está descansando, ele está, na verdade, apreensivo, porque ele não está recebendo, né? É lógico que o repouso semanal remunerado é uma das parcelas que vai ser paga juntamente lá ao final de cada período. Vai pagar o 13º, vai pagar o salário daqueles 10 dias, por exemplo, vai pagar também o repouso semanal remunerado. Tudo é pago, né? Mas quando o trabalhador está em casa, ele não sabe quando ele vai ser chamado de novo. Ele tem uma falsa liberdade, ele não se desconecta, ele não tem o direito à desconexão, certo? Na verdade, ele está hoje descansando, mas talvez amanhã ele seja chamado para daqui a tantos dias. E aí ele não descansa, e esse período não é contabilizado como tempo à disposição, é considerado como inativo. É uma falsa liberdade. Outra questão, pessoal, é que quem já estuda também o direito do trabalho há um tempo, vai lembrar que um dos requisitos do vínculo de emprego, além da subordinação, pessoalidade, não eventualidade, a gente vai ter também a alteridade, né? O que significa isso? É o risco do empreendimento, ou seja, o empregador, ele tem todo o risco do seu negócio. Se não der certo, eu não vou transferir para o meu empregado aquilo. O salário dele é garantido todo mês. O que acontece também, se eu ganhar muito dinheiro num mês, o meu empregado não vai ganhar mais dinheiro naquele mês, né? Dependendo de como for a relação de trabalho, comissão, enfim. Mas essa é a regra. Então, o risco do negócio, a alteridade, as coisas boas, as coisas ruins, ficam tudo com o empregador. Quando eu tenho um contrato de trabalho intermitente, bom, eu tenho uma construtora, por exemplo, estou sem obra, né? Ou então estou com poucas obras e a pintura, por exemplo, não está acontecendo quase nunca. Então eu não vou chamar aquele trabalhador para trabalhar no contrato intermitente, ele está lá, vínculo de emprego, inativo na casa dele sem receber. Eu estou transferindo para esse trabalhador o risco do meu negócio. Então eu tenho um requisito aqui do vínculo de emprego, que é a alteridade, o risco do empreendimento transferido para o trabalhador. Essa é outra crítica que existe nesses contratos. Outra questão também é que vulnerabiliza o planejamento familiar desse trabalhador, né? Obrigando ele a ter múltiplos vínculos de emprego com empregadores diferentes. Vulnerabiliza, eu não consigo ter um planejamento familiar, eu não consigo ter um planejamento financeiro se eu tenho um contrato de trabalho intermitente, certo? Isso é outro ponto importante. É uma insegurança, logicamente, que é muito mais inseguro que um contrato normal para o empregado e para o empregador. Porque, como eu falei para vocês mais cedo, quando o empregador chama, ele chama quando ele quer. E quando o empregador responde, quando o empregado responde, ele responde se quer trabalhar ou se não quer trabalhar. Então, a gente tem uma insegurança aqui, tá? Logicamente, para os dois lados do contrato de trabalho. Bom, e para a gente encerrar o nosso assunto de hoje sobre contrato intermitente, eu trago para vocês uma jurisprudência que eu achei muito interessante. O número dela segue aqui abaixo, tá? Ou aqui do lado, não sei onde eu vou botar quando eu editar o vídeo. Eu ainda estou aprendendo e lidando com essas questões de edição de vídeo. Bom, e essa jurisprudência, pessoal, é muito interessante. Era um caso de uma gestante, tá? Essa pessoa, essa moça, trabalhou na empresa com 2 convocações sucessivas num mês. Ela foi contratada em contrato intermitente, assinaram a carteira dela, tudo normal, contrato escrito. Ela trabalhou um dia, foi convocada, trabalhou, foi convocada outro dia, trabalhou. Na verdade, a jurisprudência é até de uma loja famosa de roupas no Brasil, tá? Eu acho que foi uma das primeiras lojas, uma das primeiras empresas no país a implementar o contrato de trabalho intermitente. Eu até me lembro quando eu dava aula na faculdade de Direito do Trabalho, tinha acabado de começar as questões do contrato intermitente, vigência da reforma há pouco tempo, e os alunos comentaram que essa loja estava aplicando o contrato de trabalho intermitente. Bom, e aí essa moça trabalhou nessa loja por 2 dias consecutivos, porque foi chamada 2 vezes, 2 convocações mensais, e aí assim que ela descobriu que estava grávida, informou para a empresa.
para essa loja. Essa loja nunca mais chamou ela para trabalhar. Nunca mais convocou ela no contrato intermitente. Então, vejam só, ela ficou lá com um contrato intermitente vigente, né? Porque é assim que funciona. A empresa não chamou ela mais para prestar serviço e, consequentemente, ela também não recebeu mais, certo? E aí, o que aconteceu, pessoal? Ela estava grávida, precisando de renda para trabalhar. Ela ajuizou uma reclamatória trabalhista buscando indenização por esse ato de má fé da empresa. E foi presumido que, se chamaram ela para trabalhar e do nada não chamaram mais, depois que ela falou que estava grávida, tá? Os magistrados, os julgadores perceberam aí uma má fé da empresa justamente no momento que ela estava gestante. E aí condenou a empresa a pagar indenização por dano moral em razão dessa atitude dentro do contrato de trabalho intermitente, certo? Então tudo ainda é muito novo, tudo ainda é muito recente e a gente tem que ter todo um cuidado. Certo? Então, pessoal, era isso, nosso papo sobre contrato intermitente. Se tiverem dúvidas, comentem aí no canal. Me chamem no Instagram, me chamem no Facebook, mandem direct, mensagens, mandem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Tá bem? Um abraço, tchau!